O que aconteceu neste feriado, eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Faz 5 anos que eu acompanho a política intensamente e eu nunca vi, nesse tempo, tantas notícias bombásticas em 4 dias de teóricos repousos no país. Começando nessa questão do Joesley Batista, vale recordar rapidamente que foi uma bomba que caiu no Palácio do Planalto na noite do dia 17 de maio, uma quarta-feira, quando vazaram aquelas primeiras gravações do empresário Joesley confessando crimes e recebendo o aval do presidente da República em uma reunião tarde da noite no Palácio do Jaburu para que tais práticas continuassem. Se há algo que o presidente Temer afirmou em seu pronunciamento no dia 18 de maio, naquela quinta-feira à tarde, e ele estava certo, foi afirmar que o Procurador-Geral da República errou ao dar o perdão judicial aos delatores da JBS. Este foi o maior erro, provavelmente, da história da Procuradoria-Geral da República. Ora, meus amigos, onde já se viu perdoar um réu confesso que comprou apoio de parlamentares, ainda que ele tenha colaborado com as investigações? Joesley é muito astucioso e isso dá para se perceber nos áudios. Fala na compra de ministros do Supremo Tribunal Federal, os maiores juízes da República, e fala, acima de tudo, sorrindo, debochando e achando que aquilo que está fazendo e planejando é correto. O que impulsionou a prisão do bilionário foi o fato dele ter citado ministros do STF no áudio e a Suprema Corte, recheada de ministros com atitudes suspeitas, quando se sente ofendida, parte para a ofensiva. É o sujo falando do mal lavado. E aí o Supremo, para não ficar na defensiva, preferiu partir para o ataque e com a cobertura por parte da lei. Outra questão que chamou a atenção no feriado foi a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, ele que é do PMDB da Bahia, né? Aquelas malas de 51 milhões achadas num prédio em que o proprietário admitiu que era emprestado para o Gedel utilizar para guardar utensílios, né? Que no caso eram aquelas malas, e aí as digitais dele foram vistas lá pela perícia da Polícia Federal e o Gedel ficou quase sem defesa, né? Eu digo quase porque ele vai apresentar alguma teoria essa semana. Gedel Vieira Lima é amigo do presidente Temer há mais de 20 anos. E o Gedel Vieira Lima, ele já perdeu nas duas últimas eleições perdeu na verdade as eleições na Bahia para senador e para governador. Por isso que ele não tinha foro privilegiado, mas além disso ele era ministro do presidente Temer e deixou o cargo após uma polêmica envolvendo a liberação de uma construção de um prédio, e o ministro da Cultura, Marcelo Calero, denunciou que Gedel Vieira Lima, então ministro da articulação do presidente Temer, estava atuando a favor da liberação da obra, mesmo com a recomendação contra do Instituto de Patrimônio Histórico da Bahia. Diante da prisão, o Palácio do Planalto silenciou. O presidente Temer gravou uma mensagem sobre a economia, mas a apreensão é grande, porque Gedel, a partir deste momento, o baiano vira um potencial delator. E nesta semana, a expectativa de pelo menos 2 denúncias, né? Depois dos ex-presidentes Lula e Dilma serem denunciados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, houve denúncias contra o PP, contra o PT e contra o PMDB do Senado. O PMDB da Câmara deverá ser alvo da próxima flechada do Procurador da República na última semana de seu mandato. Além disso, o presidente Temer também poderá e provavelmente será denunciado pelo procurador Janot. E aí, mais uma vez, minha gente, haverá uma votação lá na Câmara dos Deputados. A votação será daquele mesmo jeito. Os deputados certamente vão cobrar ao presidente Temer a liberação de emendas parlamentares e de bonificações.
mas o custo será menor diante dessa falha grotesca da Procuradoria-Geral da República envolvendo a delação da JBS. Se antes o placar já era otimista para o governo, agora está mais favorável ainda para derrotar essa segunda denúncia na Câmara dos Deputados, fazendo com que Temer só seja investigado após o fim do seu mandato, que termina dia 31 de janeiro de 2018. E para concluir, lembrar que delações precisam ser acompanhadas de prova. Digo isso em todas, digo isso tanto em Antônio Palocci, que ainda não é uma delação, mas é uma prévia, que depois disse que Lula fez isso, Dilma fez aquilo, como Lúcio Funaro, que é um doleiro, um operador financeiro do PMDB, que disse que Temer e Eduardo Cunha compraram votos do impeachment. Isso é preciso que se apresente provas sobre isso. Então, como o próprio Joesley apresentou com gravações e comprovantes e tudo mais. Então, delações precisam disso. E o último ponto a falarmos aqui é sobre o cara a cara da semana na próxima quarta-feira, dia 13, entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o juiz Sérgio Moro. O juiz Moro sugeriu que fosse por videoconferência, mas Lula não quis. Lula quis que o depoimento fosse em Curitiba e prefere o frente a frente, lembrando que este será o segundo interrogatório e desta feita o processo que tramita no Paraná se refere à aquisição de um terreno que receberia a sede do Instituto Lula, acabou não acontecendo, e a compra de um apartamento vizinho à cobertura onde mora o ex-presidente em São Bernardo do Campo. Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o depoimento do ex-ministro próximo a Lula durante os governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, foi um banho de água fria no ex-presidente. Gerou temor e dentro do Partido dos Trabalhadores, os aliados de Luiz Inácio Lula da Silva já admitem a possibilidade de uma não candidatura em 2018 e já traçam um plano B para a eleição do ano que vem. A situação do ex-presidente Lula se complicou bastante. E há o temor no PT. Não é só sobre o que Palocci falou, é sobre o que ele ainda tem a falar.